Bom, vamos entender agora por que Mendel usou as ervilhas e por que elas podem ser consideradas como um sistema modelo. Então, o sistema modelo é quando você usa uma espécie mais simples para você estudar uma questão científica, como no caso de Mendel, padrões de herança, né, hereditariedade, e aí você consegue tirar uma conclusão que você pode estender para organismos mais complexos. Nós, por exemplo, seres humanos. As ervilhas, que já eram uma espécie que Mendel sabia trabalhar e era uma espécie comum do mosteiro, ela é uma planta de ciclo curto. Então, rapidamente, ele conseguiu obter muitos descendentes, o que é um fato importante quando você vai estudar herança. Outra coisa também é que facilmente Mendel conseguia cruzar essas plantas ou fazer autofecundação, que é quando a própria planta se fecunda. Então, com isso, num pequeno espaço, ele conseguia montar toda a sua unidade experimental. Mas, professora, por que ele não estudou o ser humano? Porque você imagina, nós seres humanos, nós temos uma vida muito mais longa, nós não temos descendentes numerosos, pelo menos a maioria, né? Para a gente poder ter um filho demanda um tempo, não é verdade? E terceiro, por questões éticas, você não vai chegar para um casal e falar: olha, eu preciso que você tenha um filho para eu estudar herança genética. Então, você trabalhar com plantas modelo, plantas com ciclo rápido, que produz muitas sementes, isso vai facilitar o seu projeto de pesquisa. E os resultados que você vai obter, você pode aplicar em seres mais complexos, sem problema algum. Se é uma teoria bem fundamentada, experimentalmente, você consegue estender ela a outros seres vivos. Uma outra questão interessante é que Mendel estudou 7 características de ervilha. Né? Ele estudou cor de vagem, textura de vagem, cor de flor, cor da semente, altura da planta. E ele sempre estudava características contrastantes. Então, ele estudava uma planta alta e a planta baixa. A planta que produzia sementes verdes e a planta que produzia sementes amarelas. A planta que tinha a vagem enrugada e que tinha a vagem lisa. Então, ele sempre foi estudando características contrastantes. É importante lembrar que, no caso, como eu comentei, a ervilha ela é uma planta de fácil manuseio. Então, ele conseguia fazer a autofecundação da planta. E por que era importante você autofecundar? O que é autofecundar? É você pegar o pólen da planta e fertilizá-la. Você não vai fazer fecundação cruzada, que é você pegar o pólen de uma planta e esse pólen você coloca em outra planta. Não. A autofecundação, a própria planta se fecunda. Então ela pega e utiliza o próprio pólen. Ele fazia isso para obter as chamadas linhagens puras, que quer dizer que aquela planta sempre iria obter plantas idênticas a ela. Então, exemplo, uma planta alta, ela sempre produzia sementes que iriam originar plantas altas. Uma planta de semente verde, ela ia produzir sementes que iriam sempre produzir plantas de sementes verdes. Então, isso eram as chamadas linhagens puras de Mendel. Depois que ele conseguia essas linhagens puras, que ele tinha certeza que elas sempre iriam fornecer filhos, né, idênticos aos pais, aí ele começou a brincar e fazer os seus cruzamentos para entender como que novas características surgiam. E isso é um papinho aqui para baixo.